Bom, olá a todos. Meu nome é Rosa Maria Vercelino Alves, eu trabalho no Centro de Tecnologia de Embalagem do Itaú. Eu vou fazer uma apresentação sobre a influência da embalagem na estabilidade do chocolate ao leite, adicionado de fibras higroscópicas. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pela minha aluna de mestrado, Alessandra, em colaboração com o Valdecir Lucas e Isabela Alvim, que trabalham no Cereal Chocotec do Itaú. O chocolate, ele é um dos ingredientes, ele tem um dos ingredientes, como um dos ingredientes majoritários do chocolate é o açúcar. E o açúcar representa de 30% a 60% da formulação. Entretanto, esse ingrediente em excesso pode ser precursor de diabetes e obesidade. Então, uma alternativa para a substituição do açúcar presente nos chocolates é a incorporação de fibras, entre elas a inulina e o fruto-oligsacarídeos, FOS, que possuem baixa caloria e é muito utilizado na indústria alimentícia como substituto de açúcar e gordura nas formulações, devido às suas propriedades organolépticas e funcionais, mas só que ele tem uns problemas, normalmente eles são higroscópicos. Porque os chocolates eles são produtos de baixa umidade e a absorção de água pode ocasionar alterações nas características sensoriais e tecnológicas. A presença de água livre disponível na matriz do chocolate, ela pode promover a umidificação dos cristais de açúcares e, consequentemente, a migração desses para a superfície do chocolate, ocasionando o defeito que é conhecido como sugar bloom, que ele não só altera a aparência, como ele altera também as características sensoriais, que ele cria uma arenosidade no produto quando está sendo consumido. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a influência do acondicionamento de chocolate ao leite contendo fibras higroscópicas em embalagem com distintas propriedades de barreira, na preservação das características físicas, químicas e sensoriais, e durante um estudo de estabilidade a 20 graus, 75% de umidade relativa. Aqui como que foi a formulação do chocolate? O chocolate, a gente fez um chocolate que era o tradicional e fizemos dois tipos de chocolate com fibras. Um a gente adicionou inulina, outro a gente adicionou FOS. O que a gente fez? No tradicional, a gente tinha 45% de açúcar, enquanto que naquele caso a gente tinha fibras, a gente reduziu esse teor de açúcar para 29,5%. Só que em contrapartida, a gente colocou no de inulina 20% de inulina e no com FOS 20% de FOS. O que a gente também teve que mexer um pouquinho foi no leite em pó, tá? No tradicional a gente trabalhava com 17% de leite em pó e quando de fibras a gente reduziu o leite em pó para 12,5%. As demais características, os demais ingredientes, que é a manteiga de cacau, o líquor, a lecitina, o PGPR, a gente usou a mesma quantidade, tanto no tradicional como no chocolate com fibras. Então, o que aconteceu? A gente já falei com vocês sobre, a gente tem o chocolate, as fibras, todos os ingredientes, as fibras elas são em pó, e a gente tentou fazer o quê? A gente foi procurar as embalagens que eram mais utilizadas no mercado para chocolate em barra. Então, a gente procurou o BOPP, que a gente chamou de BOPP branco, que é o BOPP laminado com BOPP branco, pigmentado de branco. E o outro é o BOPP que a gente chama de BOPP metalizado, que é um BOPP que no mercado recebe uma impressão inversa, laminado com um BOPP metalizado. E a gente também queria uma estrutura de embalagem que fosse de fonte renovável e que fosse compostável, uma vez que se busca, hoje muito comum, se buscar por materiais de fonte não fóssil, por ser uma tendência mundial. Tá? Então, a gente foi buscar essas três alternativas de embalagem. Então, esse é o aspecto visual do celofane, da estrutura do BOPP, que a gente chama de BOPP branco, e aqui o BOPP metalizado. Todo o processamento foi feito na planta piloto do cereal Chocotec, que fica no Itaú, tá? Então, o que a gente foi fazer? Tá? A gente pegou o leite em pó, o açúcar e o líquido e misturamos num equipamento que a gente chama
que é denominado de INCO, tá? E esses foram feitos a 40 graus por 30 minutos, só que de primeiro adicionou metade da total da manteiga de cacau e iniciou o processo de conchagem da massa de chocolate a 60 graus por 15 horas, né? Então, aqui a característica ali era o detalhe, aqui mostrando esse equipamento maior, né? Aí a gente colocou o restante da manteiga de cacau, das formulações, foi adicionado junto com as fibras no processo de conchagem no começo, tá? E depois no final a gente também colocou a lecitina e o PGPR nos 30 minutos finais da conchagem, tá? Aí na sequência a gente foi para o refino, tá? No refino a gente usou um moinho de esferas, que ficou a 50 graus durante 90 minutos. E aí, na sequência, a gente foi para o processo de temperagem, né, que foi manual, numa mesa de mármore, movimentando com espátulas o produto e monitorando o tempo e a temperatura. Uma vez que ele atingisse essas condições estivessem corretas, eles eram colocados em moldes de polietileno de alta densidade, né, aproximadamente 25 gramas, que após a moldagem, ele era colocado num túnel de resfriamento, né, para correr o resfriamento rapidinho no produto. Aqui ele era desmoldado e colocado naqueles 3 tipos de embalagem que eu comentei com vocês, onde a gente fazia, já estava pré-formadas as embalagens, e a gente fazia uma selagem numa seladora por impulso elétrico, que é do CETEA, na verdade era uma seladora Haramura, tá? Como que nós fizemos os ensaios, tá? Nós determinamos dureza no equipamento que a gente chama de Snap Test, que é um texturômetro, né, da Universal TAXT, né? Avaliamos a distribuição de partículas no Oriba, fizemos a parte de morfologia no microscópio com captação de imagens, a umidade a gente determinou no Carl Fischer e a atividade de água no equipamento Decagon. E a parte das embalagens, né, que nós avaliamos? Nós avaliamos a permeabilidade a vapor de água da embalagem por 2 métodos. Nas embalagens de BOPP, a gente usou um equipamento chamado de Permatran da Mocon, que segue essa norma da STM, a F1249. Tá? Aqui uma amostra de como é esse equipamento aberto, onde a gente pode trabalhar com 100% de umidade relativa da esponja, nós colocamos a amostra, fechamos dessa forma, e o que a gente vai ter? O nitrogênio passando por aqui, e aqui a embalagem, e está fazendo o quê? Do lado de cá, a umidade passando pelo produto. Então, tudo que permear pela embalagem vai para o sensor e ele é quantificado na embalagem. O outro método é para fazer a parte no equipamento, quando a gente tem as cápsulas, né? No caso do equipamento para fazer a análise do celofane. Porque por ele ser muito permeável, não dava para medir no equipamento Permatran. Então a gente colocou a cápsula, a gente coloca o dessecante e a gente coloca a amostra. E aqui no caso eu estava fazendo uma amostra metalizada para vocês verem. Aí você veda, né? Na verdade a gente veda com a gacheta e fecha com presilha e acompanha o peso dessa cápsula. Também foi feita a análise de permeabilidade de oxigênio pelo equipamento chamado também da Mucon, né? Mas aí as células são diferentes e o modelo é outro, né? Outro sensor e outro princípio, que é o equipamento Oxstran. A parte de integridade a gente fez por uma solução de eritrosina e isopropanol. Então, o que era importante a gente acompanhar? Em todas as embalagens, a gente queria visualizar que não existia problema de passagem por fechamento, né? E que sim, que tudo que passasse de umidade, principalmente umidade e oxigênio pela embalagem, seria por permeação e não por problema de integridade de fechamento. Também fizemos a parte de migração específica, de acordo com essas normas da RDC, para ver se as embalagens, o fato de ser pigmentada de branco, no caso do BOPP branco, ou no caso do celofane, estaria passando alguma coisa que não fosse adequado, né? Uma vez que esse produto ia ser consumido por consumidores, né? E a parte de espessura, a gente fez por microscopia eletrônica, fazendo uma lâmina e avaliando no microscópio quais eram as espessuras de cada um dos componentes do material. Também nós fizemos um teste sensorial, e na verdade, cada vez que a gente fazia sensorial, a gente fez com 120 consumidores, e a gente fez no início, após 3, 5 e 9 meses de estocagem, naquelas condições que eu falei para vocês, que era 20 graus e 75% de umidade relativa.
né? Então, o que acontece? A gente trabalhava com 9 amostras porque a gente tinha três tipos de chocolate e 3 tipos de embalagem, então ao todo dava 9, né? E a gente sempre avaliava de acordo com essa ficha. Tá? A gente tem uma ficha de aceitação, onde as pessoas davam notas contra atributos, contra cor, aroma, dureza, derretimento na boca, sabor, arenosidade e impressão global, de uma escala que varia desde gostei muitíssimo até desgostei muitíssimo. E no meio a escala era de não gostei, nem gostei e desgostei, que esse seria o meio da escala. Como a gente estava muito preocupado, a gente também perguntava se eles tinham intenção de compra, e a escala era, certamente compraria até 5, certamente não compraria, né? Com meio de escala de tenho dúvida se compraria, né? E também a gente queria ver se, como a arenosidade a gente achava que era a característica que ia ser mais gritante se a umidade fosse interferir, a gente pedia para eles falar em uma escala entre nenhuma arenosidade e muita arenosidade, se eles estavam percebendo alguma arenosidade naquele chocolate. Então, agora para os resultados, né? Em relação às embalagens, o que a gente vê, né? Que a gente tinha o BOPP metalizado, ele apresentava uma barreira praticamente em termos de permeabilidade de vapor de água, praticamente ele era 10 vezes mais permeável do que o polipropileno branco, né? Você vê que aqui, na verdade, aqui é 11 vezes, mas é 10 vezes, aproximadamente 10 vezes. E que o celofane, na verdade, era um celofane revestido internamente e externamente com biopolímero para selagem a quente. Ele era muito mais permeável, tá? O celofane apresentava uma taxa de permeabilidade de vapor de água 1.857 vezes superior ao metalizado, e cerca de 163 vezes superior ao BOPP branco. Mas, em comparação, o celofane, por causa da estrutura dele, ele era muito boa barreira ao oxigênio. Então, o problema do celofane ia se considerar praticamente só na permeação ao vapor de água. Nenhuma das 3 embalagens teve problema de migração, tá? Então estava adequado para ser consumida pelos nossos consumidores, e não foi detectado vazamento nas embalagens durante o estudo de estabilidade dos 3 materiais de embalagem. Tá? Então a gente sempre avaliava isso antes de começar a passar os chocolates para fazer os ensaios. Então, o que deu os resultados de umidade? Aqui sempre vai estar deixando, eu vou estar deixando em verde o metalizado, o azul franhado é ou na embalagem BOPP com BOPP branco, e no vermelho a embalagem no celofane, tá? E a gente vai estar avaliando sempre 3 tipos de chocolate, que a gente chamou de standard, né? O padrão, o que tem inulina ou e aquele que a gente colocou FOS, né? Vocês veem que, na verdade, a umidade, ela não houve diferença significativa, praticamente. Existe um aumento com o tempo, né? Mas praticamente não difere muita coisa com relação à umidade nos 3 tipos de chocolate, no chocolate padrão, tá? Teoricamente, o que deu um pouquinho, tanto o padrão como o celofane deu praticamente a mesma coisa, e um pouquinho mais baixo estava o BOPP metalizado. Aqui é a variação um pouquinho da amostra, ou então por causa da posição que estava na câmara, alguma coisa assim. Né? Não relação à inulina, você vê que já começa a diferenciar, você vê que o metalizado já começa a ficar com menor umidade ao longo do tempo, né? E aqui com relação ao FOS, o nosso vê que o nosso metalizado está o menor, e as outras 2 embalagens, o celofane, aqui o celofane e o branco, o BOPP branco, estava bem parecido no final da vida útil, tá? Mas com predominância, sempre, de uma maneira geral, o celofane ficou mais úmido que os demais, entendeu? A atividade de água, ela na verdade, se vê que por mais que a umidade tenha aumentado, a atividade de água ela já não aumentou tanto na mesma proporção, né? O que a gente percebe é que sempre a atividade de água ela oscilou ao longo do tempo nas nossas amostras, né? Mas a atividade de água no metalizado sempre foi um pouco mais abaixo, né, do que nos demais, mas elas estão sempre na faixa de 0,2, né, a 0,4, né, talvez que eu tenha deixado de 0,2 a 0,4, com algumas exceções aqui, tá? Que é a faixa recomendada para chocolates, que é considerado que é uma faixa em que o produto fica estável por causa desse teor de atividade de água.
Mas, de qualquer forma, a gente vê que nas oscilações das nossas amostras, o metalizado estava sempre o mais baixo de todos, e a tendência era do celofane, na embalagem de celofane, os chocolates estarem mais altos. Você vê que aqui, na verdade, o chocolate padrão estava mais alto, o celofane, depois no final só que deu uma invertida com relação ao BOPP. Aqui é muito próximo no caso da inulina, e o maior problema sempre a gente vê no FOS, porque o FOS é mais higroscópico do que a inulina, né? Em relação à dureza dos chocolates, aqui eu deixei só o padrão versus uma inulina, praticamente não teve diferença, né? Houve uma variações ao longo do tempo, né? E de uma maneira geral, talvez posso falar, olha, a embalagem metalizada, ele manteve mais a dureza do chocolate do que as demais, mas a diferença é muito pequena. Na verdade, os provadores mesmo não conseguiram sentir essa mudança, tá? Isso aqui é comparando aqui é o mesmo padrão, né? Versus o chocolate com fós, né? A tendência sempre foi do chocolate não metalizado estar um pouquinho mais alta, mas às vezes, estatisticamente, essas diferenças não eram significativas, né? Em termos de diâmetro de partículas, a gente viu também que houve um crescimento do diâmetro de partículas, mesmo no chocolate padrão, né? Você vê que na tendência a acontecer principalmente no final da vida útil, você vê que no padrão foi praticamente só no último período, 270 dias. Na inulina, as coisas ficaram totalmente emboladas e muito próximas o tempo todo da estocagem, né? E no FOS, o FOS talvez ficou um pouquinho mais alto até o BOPP. Tá? Você vê que, não, teoricamente, não houve aumento desse diâmetro de partículas, e aqui a gente se bateu, a gente testou vários diâmetros de partículas, mas aqui a gente considerou o D90. E com relação sensorial, aqui eu só coloquei a 0 dias versus 260 dias, que foi a última. Você vê que a sensorial foi muito parecida, né? O produto aqui com 0 dias, as características da embalagem no início, né? E as características da embalagem no fim. Aqui a inulina está no metalizado, aqui a inulina está no BOPP. Você vê que as coisas estão muito próximas na análise sensorial, né? Quer dizer, e sempre a gente vai ver que os resultados sensoriais, eles variaram entre 6, que é gostei ligeiramente para os atributos, qualquer atributos, né? Indicando que teve uma boa, gostei ligeiramente para todos os atributos, indicando que houve uma boa aceitabilidade dos produtos até o final de 260 dias de estocagem a 20 graus, 75%. E com esse, em 260 dias, a intenção de compra variava entre 2 e 3, indicando grande probabilidade de adquirir os produtos, né? E você vê que, apesar do ganho de umidade e oscilações dos valores de diâmetro de partículas ao longo da estocagem pelos chocolates com fibras, sensorialmente o consumidor não percebeu alteração do sabor do produto, nem de arenosidade, nem intensidade de arenosidade, nada. Tá? E os chocolates com fibras, eles apresentaram aceitabilidade em relação a cor, sabor, muito próximos ao tradicional, indicando que as fibras não causaram alterações de cor e gosto residual dos chocolates. Tá? Então, qual foi, na verdade, então, a nossa conclusão final com relação a esse estudo, né? Que ocorreu o ganho de umidade dos chocolates em fibras em embalagens como celofane. Então, por exemplo, quando a gente está buscando por uma embalagem que seja de fonte renovável, né, ou um biopolímero, ou caso de um produto como celofane, ou papel revestido, né, a gente tem que se preocupar porque pode haver ganho de umidade. Esse ganho de umidade, ele pode não ser, pode não aconteceu, a gente não percebeu na formulação que a gente produziu nenhuma alteração, na verdade, significativa, tá? Mas ocorreu esse ganho de umidade. Então, o que a gente viu que nas embalagens de chocolates com fibras, né? Então, a embalagem, se tiver fibra que é higroscópica, a nossa sugestão é que utilize as embalagens convencionais já hoje do mercado, que é o BOPP, metalizado BOPP, ou BOPP, branco BOPP, para que não tenha esse ganho de umidade do produto. E sensorialmente, todas as amostras apresentaram avaliações positivas para todos os atributos, né? O que demonstra que os chocolates com fibras prebióticas é uma alternativa viável para o mercado produzir produtos mais saudáveis e com redução de açúcar. Obrigada pela sua atenção e estou aberta para perguntas.